Saudações a todos, eu me chamo Alan Pitancourt, eu sou estudante de mestrado da Universidade Técnica Federico Santa Maria e venho trabalhando em conjunto também com o grupo E2MOC aqui do Centro Espacial ITA. Esse trabalho basicamente é fruto desse trabalho em conjunto com o grupo de pesquisa do E2MOC. Bom, essa apresentação então ela vai estar dividida em 6 sessões, começando com a introdução, a apresentação dos objetivos específicos e depois entrando nas sessões específicas desse trabalho, que são primeiramente os tópicos relacionados à formação de voo, começando com a apresentação do movimento relativo entre veículos espaciais, os sistemas de controle de formações em voo e uma revisão de missões de formação em voo de pequenos satélites de um período de 2015 até 2021, finalmente terminando com as conclusões. Bom, as formações em voo são um tipo de sistema espacial distribuído que são basicamente caracterizados quando se utiliza um conjunto de espaçonaves ou veículos espaciais que, operando de forma harmônica em conjunto, tendem a cumprir um determinado objetivo específico ou missão comum a todos. Os outros tipos também podem ser citados como constelações, swarming e as operações de rendezvous e docking. Bom, especificamente sobre formações em voo, os satélites vão estar dispostos em uma determinada topologia de formação, tipicamente operando com certo nível de proximidade, e durante as operações tende a haver um monitoramento entre posicionamento relativo entre cada um dos satélites da formação, de modo a manter essa formação ou também promover manobras de reconfiguração, por exemplo. Uma ilustração clássica que define de uma forma melhor cada um desses sistemas é ilustrado aqui, onde esses sistemas são caracterizados de acordo com a distribuição física dos veículos e também com o grau de coordenação que é empregado. Como a gente pode ver, as formações em voo tipicamente possuem uma distribuição regional dos veículos e de médios a altos graus de coordenação. Algumas das principais referências na área vão definir as formações de voo de uma forma de uma forma definitiva, como um conjunto de veículos espaciais onde há acoplamento entre os estados dinâmicos relativos por uma linha de controle comum e onde ao menos um dos veículos da formação deve, primeiro, rastrear os parâmetros de estado relativo com outro membro da formação e, segundo, empregar essa informação para o processamento da lei de controle. Bom, o emprego das FVs traz algumas vantagens para o sistema, como por exemplo maior redundância e confiabilidade na missão, adicionalmente redução de custo de lançamento e manutenção. Esses pontos podem ser entendidos quando, por exemplo, nós estamos substituindo um satélite convencional de grande porte por um conjunto de pequenos satélites operando em uma formação em voo, por exemplo. E também as formações em voo, elas são bastante flexíveis, ao ponto de poderem atender diversos tipos de aplicações, desde missões em órbita planetária quanto missões no espaço profundo. Entretanto, tipicamente as FVs, por causa das suas características inerentes, elas vão trazer um maior nível de complexidade para o sistema. E isso vai acarretar em uma série de desafios que devem ser superados, como, por exemplo, a navegação relativa de alta precisão, a questão das comunicações distribuídas, a detecção de falhas, o design de formação, a otimização de trajetória e controle e também a sincronização de atitude relativa. Bom, entrando na parte dos objetivos desse trabalho, basicamente esse é um trabalho de revisão bibliográfica, onde se buscou revisar os principais tópicos relacionados à formação de voo de veículos espaciais, mas também trazendo uma contribuição original, que seria uma pesquisa de missões de FV de pequenos satélites num período recente, entre 2015 até 2021. Entrando na parte de movimento relativo entre veículos, como mencionado anteriormente, deve ocorrer uma troca de informações entre os veículos de modo a manter a topologia de formação. E aqui nesse slide são listados alguns dos principais métodos de coordenação que podem ser empregados. O método Orbit Tracking é a forma mais simples possível disso ser feito. Basicamente, nós estamos simplificando ao máximo o nível de comunicação entre satélites, onde cada um deles agora irá corrigir sua própria trajetória de acordo com a própria órbita de referência. Entretanto, esse método não é ótimo no quesito do balanço de combustível que é utilizado por cada membro da formação, porque tipicamente as manobras não são ótimas no quesito de
do consumo de propelente. Então, outras formas seriam, por exemplo, com o método líder-seguidor, onde um dos satélites da formação é listado como o líder, e então os satélites seguidores remanescentes eles tendem a corrigir sua trajetória de acordo com a posição relativa do líder. Mas, mais uma vez, ao desbalanço de combustível entre satélites seguidores e satélite líder. Tipicamente, os seguidores irão gastar muito mais combustível. Então, uma terceira alternativa seria o método da estrutura virtual, onde nós temos um líder virtual ocupando o que seria o centro da formação. Então, os satélites vão fazer as suas correções de acordo com o centro virtual da estrutura. Quando nós estamos trabalhando com formações em voo, é bastante útil utilizar um sistema de referência LVLH centrado no satélite líder da formação, onde então nós podemos acompanhar o movimento relativo dos demais membros da formação, dos satélites seguidores, ao redor do satélite líder. Então, com o referencial LVLH, são definidas as componentes X na direção radial, a componente Y ao longo da trajetória e uma componente Z fora da trajetória ou cross-track. E também é importante citar que esse sistema de referência LVLH ele é bastante utilizado depois na utilização dos modelos matemáticos para o estudo do movimento relativo. Já as topologias de formação fazem menção a como os satélites vão estar dispostos fisicamente. A topologia mais simples possível é por meio da colar de pérolas ou string of beads, onde todos os satélites basicamente são colocados em um mesmo plano orbital, entretanto defasados, com um argumento de anomalia verdadeira. Esse tipo de formação é que demanda um menor consumo de combustível para manobras de correções orbitais, entretanto ela não tem basicamente nenhum tipo de flexibilidade geométrica. Já outro tipo de topologia que é importante ser citada é a topologia PCO, onde os satélites seguidores eles vão descrever uma órbita circular, com projeção circular no plano YZ do referencial LVLH do líder, e essa topologia vem sendo bastante estudada atualmente, principalmente para operações de geolocalização. Por fim, os modelos dinâmicos orbitais fazem menção aos modelos matemáticos que são utilizados para descrever o movimento relativo em uma formação em voo. O primeiro modelo desenvolvido foram basicamente as equações de Hill-Clotz e Wiltshire, por volta do ano de 1878. Esse modelo foi bastante utilizado nos anos 60, durante a corrida espacial, para desenvolvimento de operações de rendezvous. Entretanto, esse modelo ele possui algumas hipóteses limitadoras, como ele é válido somente para órbitas circulares, o movimento é kepleriano, ou seja, desconsidera efeitos de forças externas, é válido somente para órbitas de baixa inclinação e também curtas distâncias de separação relativa entre os veículos. Por causa dessas hipóteses, o modelo de Hill-Clotz e Wiltshire ele só é utilizado em operações de formação em voo, na verdade, para estudos iniciais. E quando nós temos órbitas diferentes que vão contra essas hipóteses, obviamente essas equações não são válidas. Entretanto, devido às limitações do modelo de Hill, uma série de outros pesquisadores, ao longo dos anos, desenvolveram outros modelos dinâmicos orbitais que consideram outros efeitos, como, por exemplo, excentricidade variável, longa separação entre os veículos e também a presença do termo J2, dos zonais gravitacionais terrestres. E todos esses modelos contribuem para, então, ser possível desenvolver a modelagem das formações em voo de uma forma mais fidedigna. Entrando na parte do sistema de controle de formações em voo, basicamente devido às características inerentes às formações em voo, é mandatório a presença de um sistema de controle para realizar as correções de órbita e manter a formação. É dito que o controle em uma formação em voo tenta solucionar o problema de controle cooperativo entre os veículos da formação e basicamente ele vai desenvolver duas funções principais: a formation keeping, que seria a manutenção de uma topologia de formação estável, e a formation maneuver, que seria uma reconfiguração de um tipo de formação até outro. E também é dito que as aplicações de formação em voo demandam um controle autônomo, ou seja,
Por exemplo, quando nós temos missões de constelações de satélites ou até satélites individuais, muitas das manobras de correções de órbita elas são planejadas da estação terrena e mandadas ao satélite. Entretanto, devido ao ambiente dinâmico de formação em voo e também os altos requisitos que são impostos para a topologia da missão, nós não temos essa mesma flexibilidade para o agendamento de manobras, por exemplo. Então, o sistema de controle tem que dar conta disso de uma forma autônoma. E por fim, o sistema de controle também tem que lidar com uma série de desafios, como por exemplo, restrições no nível de combustível e também nos limites de distância de separação relativa toleráveis aos veículos, a sincronização de atitude relativa, o que é bastante importante, por exemplo, quando se utiliza comunicação ótica via laser, a sincronização de atitude deve ser perfeita entre os satélites para que tenha a troca de informações, também a saturação dos atuadores, o gerenciamento do fluxo de informações entre os veículos e também incertezas na medição dos estados relativos. Basicamente, os métodos de controle eles são divididos em 5 métodos, começando com a matriz de transição de estados, de uma forma impulsiva, heurística, o controle linear contínuo, o controle não linear e o modelo de controle preditivo. E aqui uma série de referências foram buscadas na literatura que tratam dessa metodologia de controle de uma forma mais aprofundada. Agora entrando na terceira parte desse trabalho, relacionada à revisão de missões de formação em voo de pequenos satélites, na literatura existente, o último trabalho completo que trata sobre o tema data de 2015. Existe um trabalho também de 2018, entretanto não é dado enfoque em informações em voo de pequenos satélites. Então, desse modo, como foi visto que a literatura estava desatualizada, foi feita uma pesquisa para tentar preencher esse vazio no registro de missões de formação em voo de pequenos satélites entre o período de 2015 até 2021. E por meio desse trabalho foi possível identificar 29 missões de formação em voo, onde os principais dados catalogados foram a data de lançamento ou previsão de lançamento, as dimensões dos satélites dessas formações, o número de satélites empregado em cada formação, a origem de desenvolvimento e o escopo da missão. Essa tabela ilustra todas as missões que foram encontradas para o período citado. Alguns resultados importantes de citar é que dessas 29 missões, 17 são desenvolvidas por universidades e 22 dessas são missões de demonstração tecnológica. Outros dados importantes que foram obtidos dessa pesquisa foram que dessas missões de formação em voo, há maior preferência pela utilização de plataformas do tipo 6U, e em segundo lugar, plataformas 3U, e também o número de satélites dessas formações foram mantidos o mínimo possível, que seria o número de 2 satélites, com 16 missões com esse tipo de característica. Dessas missões coletadas, é bastante importante citar a missão Itasat-2, que é uma missão brasileira de formação em voo, e que utilizará 3 satélites 12U, onde possui como objetivos o monitoramento in situ da ionosfera, também vai realizar um experimento de geolocalização e é um demonstrador tecnológico brasileiro de formação em voo. Por fim, algumas conclusões desse trabalho. Nós fizemos basicamente uma revisão dos principais tópicos relacionados a formações em voo. Foi feita uma atualização da literatura, com identificação de 29 missões no período dos últimos 6 anos, que foi visto que as formações em voo englobam uma área em expansão e com vasto potencial para novas aplicações, e também que os pequenos satélites devem impulsionar a evolução tecnológica desse setor. Aqui as referências utilizadas para esse trabalho. Eu deixo aqui meus agradecimentos por poder participar desse congresso e muito obrigado a todos pela atenção. E aqui está meu contato por e-mail se houverem dúvidas ou sugestões para os trabalhos. Muito obrigado.